Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou sócio fundador aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional às sextas-feiras, vou trazer para vocês mais um Barganhas da Bolsa. Dessa vez vamos falar de uma small cap boa, barata, que tem potencial de crescimento e recentemente anunciou um pagamento de dividendo de 14%. Antes, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários para a semana que vem, se vocês preferem que nós falemos sobre barganhas do setor de bancos ou barganhas do setor elétrico. É só escrever bancos ou elétricas aqui nos comentários. Então a empresa que nós vamos falar hoje, a Small Cap Barganha, é a MAHLE Metal Leve, do código LEV3, acredito que a maioria de vocês deve conhecer. Ela tem uma história bem interessante que a gente vai falar a respeito e foi uma empresa que sofreu demais na crise. A gente não pode esquecer que o segmento dela automobilístico é bastante sensível, a gente teve uma queda brutal da produção durante a pandemia, mas é uma empresa que ela tem uma disciplina financeira bem interessante, é uma empresa que tem uma gestão muito boa e ela conseguiu recuperar seus resultados. E como ela tinha dividendos aí, inclusive remanescentes, ela acabou divulgando um dividendo muito grande essa semana e nós vamos comentar sobre isso também. Só para contextualizar um pouquinho, o Grupo MAHLE é um grupo bastante tradicional, ele foi fundado em 1920 na Alemanha e a partir de 1951 eles viraram sócios da Metal Leve. Lembrando que esse grupo alemão ele controla 70% do capital social aqui da Metal Leve. E é importante ter um controlador desse tamanho e que é bastante conceituado. Vale a pena comentar também que eles têm 170 plantas comerciais aí espalhadas pelo mundo, são mais de 16 centros de pesquisa. A MAHLE Metal Leve é uma empresa referência em termos de pesquisa e tem mais de 70 mil colaboradores e basicamente, a Metal Leve aqui atua na fabricação e comercialização de componentes de motor a combustão interna e filtros automotivos, tanto para veículos de passeio quanto para veículos comerciais, e tem, claro, aí como principais clientes grandes montadores como General Motors, Volkswagen, Fiat, Ford, Daimler e assim por diante. Em relação à composição da receita, hoje em torno de 27% é de equipamentos originais, mercado interno, quase 35% mercado externo, e o restante é aftermarket, que são para as peças de reposição. Quando nós pegamos essa parte de exportação, que também é relevante na receita da empresa, hoje em torno de 37% é a América do Norte, a Europa 43%, a América do Sul 16% e o restante dos países 13,5%. A MAHLE, então, ela tem essa questão da diversificação geográfica, apesar de boa parte da receita vir aí do Brasil e também da Argentina, que eles consideram mercado interno. Então já deu para imaginar, se não bastasse as crises, por exemplo, aqui do Brasil e da Argentina, especialmente nos últimos anos, o grande impacto que nós tivemos com a crise, já que boa parte das montadoras ao redor do mundo aí pararam de produzir, isso, claro, impactou diretamente aqui nos resultados da MAHLE. Só para vocês terem uma ideia, o tamanho desse impacto, nós tivemos uma queda da produção aqui no segundo trimestre de 2020, que foi logo o afetado pela questão do Covid em 50%, foi a queda aqui no Brasil, e na Argentina 46%. Então nós pegamos aqui as vendas de 2020 do segundo trimestre, elas caíram em relação ao mesmo período de 2019, 45%. Com isso, a empresa, inclusive que tinha tido lucro no segundo trimestre de 2019, teve um prejuízo ainda que pequeno no segundo trimestre de 2020. Claro que como a empresa tem essa questão de uma disciplina financeira, uma boa gestão, não se endividou demais, ela conseguiu manter as coisas sob controle, mesmo num cenário bastante terrível, e nessa época, inclusive, a empresa deixou de pagar até alguns dividendos, represou um pouco de dividendos em função dessa questão da crise. Porém, já a partir do final de 2020, a empresa começou a se recuperar junto com o mercado automobilístico, principalmente externo, e vale a pena ressaltar que tem algumas empresas que, mesmo atuando em setores complicados, como é o caso da Metal Leve, conseguem performar bem, e eles acabaram já no final de 2020 para 2021 divulgando bons resultados, e o ano de 2021 aí foi de forte recuperação. Inclusive, nós tivemos alguns dos melhores resultados justamente do setor metal mecânico, e talvez ali o do terceiro trimestre, do segundo trimestre de 2021 foram fantásticos os resultados divulgados pela Metal Leve. Eu pedi para o pessoal aqui da análise, para o nosso analista, o Gabriel, que é o especialista aqui da Capitalizo de Small Caps, para comentar um pouco sobre os resultados
do quarto trimestre da Metal Leve, mas antes eu só queria deixar para vocês aqui um cupom que dá desconto nas nossas assinaturas, na verdade na assinatura completa, de até 30%. O cupom Eu Trabalho, as informações das nossas assinaturas e também dos contatos estão aqui na descrição. Qualquer dúvida é só vocês clicarem e contatarem a nossa equipe. Comenta aí sobre os resultados, Gabriel. A MAHLE Metal Leve apresentou excelentes ganhos de receita no quarto trimestre de 2021 e ainda melhor no consolidado anual, muito puxado aí pelas vendas para o mercado doméstico. Contudo, uma forte pressão inflacionária ocasionou uma alta de 32% nos custos do quarto tri de 2021, acarretando uma queda de 6% na margem bruta. A gente viu, por outro lado, um ótimo resultado operacional, fruto aí de uma excelente gestão de despesas operacionais que manteve a margem EBITDA estável e garantindo uma ótima geração de caixa para a companhia. Ao final do período, o lucro líquido foi de 130 milhões de reais, garantindo também uma ótima rentabilidade. Vale ressaltar que o cenário foi muito desafiador e somente manter essa margem EBITDA já é um grande resultado para a Metal Leve. E é interessante até comentar sobre essa questão que o Gabriel falou dos custos, né? Isso acabou impactando várias empresas do setor, porém o resultado de 2021 consolidado da MAHLE Metal Leve foi bastante forte. Se nós olharmos aqui, a receita líquida no total subiu mais de 50%. Claro que a questão do dólar ajuda, né? Mas mostra esse lado operacional muito forte da empresa, chegando a 3,6 bi, e o lucro também subiu bastante, ali 355%, chegando a 566 milhões de reais. E com a situação mais ajustada da empresa, ela poderia, inclusive, pagar aqueles dividendos represados, e por isso que a gente já comentou algumas vezes que em algum momento isso deveria acontecer, e justamente essa semana a MAHLE anunciou esse pagamento gordo aí de dividendos. Esse aqui, então, foi o anúncio de pagamento de dividendos remanescentes no valor ali de 50 centavos e mais R$ 3,15. Né? Esse anúncio foi feito essa semana. No total, nós temos aí R$ 3,65, o que dá um yield aproximado de 14%. Vai receber, tá, pessoal, esses dividendos quem ficou com as ações do dia 27 para o último dia 28 de abril, e a data de pagamento vai ser no próximo dia 27 de maio. Lembrando que eles têm um histórico fantástico de pagamento de dividendos, né, que já está ultrapassando 18% aí nos últimos 12 meses, e que esse tipo de empresa não é, por exemplo, como uma empresa do setor elétrico que tem uma estabilidade maior em termos de receita, mas quando a gente pega na parte boa do ciclo, a gente consegue sim ganhar bastante dividendos, né? Além de ter o potencial de valorização da ação. Assim como nós já comentamos outras vezes sobre segmentos como, por exemplo, commodities, né? Quando nós compramos na parte certa do ciclo, nós podemos ganhar com a valorização e também com o gordo pagamento de dividendos, até porque muitas vezes a capacidade ou a necessidade de investimento que a empresa tem para fazer não é grande. Então ela basicamente não tem o que fazer com dinheiro, acaba distribuindo um dividendo bem gordo. Então esse tipo de ação é bem interessante quando nós formos compor alguma carteira de dividendos ou uma carteira de small caps, por exemplo. Tanto que se eu pegar 3 das nossas carteiras aqui que performam muito bem, bem acima da média do mercado aí desde 2017, todas elas têm empresas com esse perfil que inclusive até tem mais potencial de pagamento de dividendos do que a Metal Leve, tanto a nossa carteira de dividendos, tanto a nossa carteira Thiago Prux, tanto a carteira Micro Small Cap. É bem interessante e, claro, a gente tem que acertar o ciclo, que também não é tão difícil assim, tá? E muita gente nos perguntou, porque enquanto eu estou gravando esse vídeo, a Leve 3 está numa alta bem forte, né? Mesmo essa notícia do dividendo não sendo um fato novo, muita gente querendo saber se saiu alguma coisa, se faz sentido comprar agora. Se faz sentido comprar agora ou não é outra história. Nós, inclusive, recentemente atualizamos o nosso relatório de análise sobre Metal Leve, então os clientes sabem se a gente recomenda ou não a empresa. Porém, né, isso já era sabido, tá, pessoal? Então esses movimentos de alta não quer dizer que não dá para comprar ação ou que dá para comprar. Mas esses movimentos de alta são exagerados, porque já era sabido que em algum momento a Metal Leve iria sim pagar bons dividendos. E fora isso, até onde a gente sabe, não saiu mais nada relevante. Então aqui, pessoal, é o gráfico da Metal Leve, né? A gente percebe que apesar de ter recuperado boa parte da baixa aqui da crise, caiu bastante, né? Principalmente em outubro do ano passado para cá. Hoje aqui estava subindo em torno de 7% quando eu fiz o vídeo, e tem uma baixa aqui em torno de 45% de
2021 para cá, e de junho de 2020 até agora está subindo em torno de 100%. É uma empresa interessante, né, pessoal? Uma empresa redondinha, dívida líquida negativa. Claro que tem os seus desafios, apesar de ser barata, um PL aí na casa de 5 vezes. Tem essa questão que é atuar aqui no Brasil, atuar na Argentina, e muita gente comenta também sobre essas questões de veículos elétricos, né, que hoje não é o principal mercado aí, nem de longe, da Metal Leve. Eles estavam com alguns projetos interessantes, inclusive com a tecnologia MB2, né, que era de bioetanol, que era uma solução aí para aumentar o rendimento da produção de bioetanol entre 10% e 20%. Infelizmente, esse processo ele não andou, né, mas eles trabalham já com várias frentes aí na parte de soluções de veículos elétricos e de outros equipamentos, desde bomba de água elétrica, atuadores elétricos, aquecedores, sensores elétricos, inversores, tem bicicleta elétrica e outras soluções também. E lembrando, né, pessoal, que essa virada de chave, né, para veículos elétricos, ela não vai se dar de uma vez só, né? Então, em relação a essa questão, hoje o pessoal da análise aqui não tem uma preocupação muito grande, porém, claro, né, eles atuam aqui, né, e estudam o mercado de perto aí para ver caso nós tenhamos alguma mudança significativa, se isso vai afetar no curto prazo a Metal Leve ou não, tá certo, pessoal? Então, mais uma boa opção aí para quem não conhecia, de uma small cap e boa pagadora de dividendos. Um abraço e ótimos investimentos. Até mais!